Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blog 2 Engenheiros. No nosso terceiro podcast, nós iremos falar sobre idiomas. Eu sou a Emily. E eu sou o Fernando. E vamos começar aí conversando sobre se na vida profissional falar um novo idioma aí faz alguma diferença, né? A gente já escuta bastante aí que o inglês é primordial, inclusive tem alguns profissionais aí na rede social que trabalham essa parte de carreira, eles sempre comentam, fazem levantamentos. Tem aí o Luciano Santos, ele volta e meia faz alguns levantamentos. Eles sempre comentam que o pessoal mais se arrepende é de não ter o inglês fluente ou o inglês num bom nível para estar se aproveitando profissionalmente. É que a gente sabe que aqui no Brasil, né, nossa língua materna, claro, é o português, nós temos as escolas de idioma, mas muitas vezes falta a questão da vivência, né? Porque nós fazemos, às vezes, todos os módulos, 6 anos estudando como tem colégios de idioma, mas se a gente não tem o empenho, se a gente não praticar, não assistir séries com legendas, não estar sempre lendo e instigando, e ter a questão também da vivência influencia, de nada adianta às vezes a gente ter o idioma, né? Daí entra bem como o Fernando falou, porque às vezes o idioma, o outro idioma, o inglês, acaba se tornando básico, né? Para enrolar, para conseguir se virar, mas não ter, ter essa segunda língua, vamos dizer assim, é o que às vezes a gente sente falta nos profissionais. Inclusive, como a Emily comentou, é sempre importante ter essa prática diária, né? Isso para qualquer tipo de conhecimento. Se você não pratica, você acaba ficando enferrujado, e para idiomas não é muito diferente. A gente tem sites para treinar a escrita de inglês, questão de leituras de materiais, de artigos, do que a gente de acordo com a profissão de cada um, a questão da prática, né, sempre estar praticando o idioma, sempre estar conversando, a conversação, tudo isso faz com que o idioma fique afiado, pois afinal de contas, a gente acaba querendo ou não, né, enferrujando, porque a gente, eu tenho o idioma, eu sei, eu aprendi há tanto tempo atrás, mas eu acabo enferrujando porque tu não pratica. E tentar introduzir o idioma no teu dia a dia. Ontem a gente foi na mãe do Fernando e eu vi um negócio que eu achei muito interessante. A minha sogra, ela tá aprendendo os idiomas e ela colocou post-its, Card, cards, cartãozinho. na cadeira, na mesa, na geladeira, porque aquilo ela vai fixando todo dia, fazendo a rotina dela. E isso a gente poderia fazer no nosso dia a dia, né? É uma forma de estar fixando, de estar lembrando e não deixar o idioma enferrujar. É claro que existem diferentes alternativas aí para você fixar o conteúdo. Hoje aí com as redes sociais você tem vários pessoas que vendem os cursos, que criam vídeo naquele idioma, então você pode estar se expondo facilmente até a ouvir o idioma, né, que ajuda bastante. E podemos comentar aí que tu ter uma noção de um novo idioma faz a diferença aí profissionalmente. Pode ser que você não vá ter contato aí com profissionais, não é uma multinacional, não é uma empresa de fora, mas você sempre vai estar realizando buscas naquele idioma, especialmente em inglês, né? Se você sabe inglês, o Google é uma porta aí pro mundo inteiro. Você faz uma busca ali, você consegue acesso à informação, vamos dizer assim, privilegiada, se- comparando com outras pessoas aí que porventura só saibam o português. Então, realmente faz muita diferença. Por exemplo, eu sempre busco pesquisar em inglês, principalmente a parte de programação, parte quando eu estou estudando Seu para processamento. localizar isso, já parte de processamento. Quando eu busco artigos científicos, a maioria está em inglês.
Então é algo que vai te diferenciar na parte tanto de teu idioma, mas também na parte técnica que te possibilita estar sempre na frente, né? É isso que a gente veio falando desde os outros podcasts, né, de ter esse diferencial. Contar um pouco de uma situação nossa, alguns anos atrás, com o rompimento das barragens aqui com Mariana e Brumadinho, a gente começou a ter na região a questão de modelagem de rompimento de barragem, como a gente já tinha tido algumas disciplinas, eu fiz alguns cursos de modelagem, nós nos aventuramos, começamos a trabalhar com essa parte, fizemos a modelagem de uma carbonífera, mas para que nós conseguimos entender o software que nós utilizamos, o HackRAS, que é base para todos os outros, né, do Exército Americano, nós precisávamos entender a apostila do HackRAS, ela era toda inglesa, toda a interface do software é em inglês, então tu ter o conhecimento do idioma nesse momento é fundamental e é o diferencial, né? Se nós não tivéssemos o conhecimento, se a gente não soubesse, a gente não teria aprendido a fazer a modelagem, a gente não teria tido a oportunidade de ter esse serviço, eu não teria feito o curso. Então, o idioma também abre portas para a gente para outras coisas, né? Não trabalhar só, vamos dizer assim, com a mesmice, fazer coisas diferentes. Possibilita aí, hoje no YouTube aí nós temos vários vídeos. É claro que tem muito vídeo que é dos indianos ali, que o indiano Sim, eles têm um um pouco diferente sotaque o sotaque. bem forte ali para a parte de inglês, mas tem muita coisa que é gratuita, basta você saber o idioma inglês. Então, para quem está começando, quem só sei português, busca compreender bem o inglês para depois estar pulando Ou para outros também, ou idiomas. também a questão do espanhol. Tem pessoas que têm mais facilidade, gostam mais do espanhol do que o inglês. Já ao longo do. Ah, mas eu tenho mais facilidade, eu gosto mais do espanhol. Então estuda espanhol, se aprofunda no espanhol. E por que não aprender o inglês depois, né? Daí entra na questão de qual idioma que a gente deve aprender, né? Antigamente se tinha esse, não, tem que ter o inglês e o português, que é o inglês tu se vira em qualquer país. Mas hoje em dia, de acordo com as demandas do mercado, várias outras coisas, a gente tem que, quem sabe, buscar outros idiomas além do inglês, né, e do português como é a nossa língua mãe, né, o francês, o mandarim, o chinês está bem alta, questão do espanhol. Então, na nossa área, por exemplo, o espanhol tem bastante leques de possibilidades, o francês, mandarim, né, para outras possibilidades, a China querendo ou não, ela tem bastante potência, então aprender outros idiomas também, não só o inglês, ela é bem importante, né? Tens o domínio do inglês, tu consegue dominar outros idiomas, porque tu tens aquela rotina, tu tens aquela base, né? O francês é um pouco parecido com o português, as regras gramaticais, então eu particularmente eu acho mais tranquilo um pouco do que o inglês, então se tem outras familiaridades, se gosta de estudar e gosta de idiomas, se aventurar em outros, né? Ali comentando do espanhol, por exemplo, eu vejo que para nossa região aqui ele é bem interessante em função dos países aqui da América do Sul. Todos os nossos vizinhos aqui falam espanhol, então dependendo da empresa que você está atuando no segmento, é interessante você saber espanhol para estar tendo essa conversação, esse contato com empresas daqui locais. Então, alguns processos seletivos que eu vi ali no LinkedIn, o pessoal solicitava espanhol como um dos idiomas. Inclusive, provavelmente para trabalhar aí, porque existem alguns mineradores que são têm um porte grande, atuando nos países vizinhos. A questão também agora do mandarim é outro idioma importante, que a China é um país aí que bate de frente em questão econômica de produção com os Estados Unidos, então logo não, eles já estão aí os dois se bicando, então vai ter muita empresa que vai fazer comércio com eles e é sempre interessante então ter esse conhecimento. Embora o mandarim seja mais difícil do nosso ponto de vista, Sim. vai exigir mais, que tem todos os caracteres específicos deles, tem todo o esquema da pronúncia, que também varia conforme o tom que tu utiliza, a palavra muda, então para nós que a gente fala português, ele é bem mais difícil.
Até a questão do idioma também, para artigos científicos, para graduação, para mestrado, doutorados, a gente quer fazer algum mestrado sanduíche, alguma especialização fora do país, né? Também ter o idioma, ele entra bastante nesse sentido, produção de artigos em inglês para quadros de revista, a pessoa que gosta de trabalhar com pesquisa, abre possibilidade de fazer intercâmbio, conhecer outras pessoas, aí entra a questão do networking, né? Trocar experiência, trocar a questão de culturas também. Ele entra bem nessa parte de quem quer se aventurar na parte acadêmica também continuar estudando. E também ali adicionando comentários sobre o francês, também podemos comentar do alemão, né? Então dependendo, a gente vê aí que dependendo do país, eles têm algumas escolas bem desenvolvidas, né? Na França ele tem Sim, várias pós-graduações aí na parte de hidrologia, às vezes então se tu atua nessa área é interessante. Alemão agora eu não me recordo se tem alguma específica, mas então dependendo da inglês. sua situação você pode estar se especializando nesses idiomas. Até porque também nas universidades a gente fez as cadeiras na UFSC do mestrado isoladas e muitos professores, o material que eles davam para a gente já era em inglês, né? Tinha professora que dava em francês também, parte de meios porosos não saturados, hidráulica, essa parte é bastante. Tem a questão do Darcy, que é francês, então a universidade ela já te dá essa opção, né, do idioma. E muitas vezes a gente às vezes joga só no Google Tradutor, porque, vou jogar no Google Tradutor, vai traduzir para mim, eu vou entender, vou compreender, vou conseguir, mas não, né? Por que não entender como um todo, saber falar, pensar em inglês, né? Pensar em outro idioma, né? A gente às vezes usa muito, para o dia a dia, para conseguir, né, um dia de cada vez, vamos dizer assim, mas não porque introduzir de novo esses idiomas para o nosso dia a dia, né? Então, comentar agora um pouco sobre como é que a gente aprende, né, e algumas ferramentas que a gente adota. Da parte do inglês, vamos dizer, eu sempre fiz aula, né? Então sempre foi um contato com o professor ajuda bastante. Eu vi isso na parte do francês, que o francês eu Também. sempre fiz estudando online, estudando com apostila, com Outras Duolingo, pessoas. mas quando tu senta com o professor, ele já te dá um direcionamento bem adequado e que tu evolui de forma bem mais rápida. É claro que nas aulas ali muita coisa eu já tinha uma boa noção, né? Porque daí a gente estudava por conta, mas eles auxiliam aí principalmente na parte da conversação e também para parte de compreensão, para fixar o conteúdo que eles passam, né? E hoje também estudando mandarim, por exemplo. Aí temos o Lingodeer, tem o Super Chinese, que são dois aplicativos aí bem interessantes, que possibilitam estar escrevendo ali os caracteres e falando ali. Mas provavelmente quando tiver, vamos dizer, um professor, a coisa vai evoluir de forma mais rápida. A gente tem também o Duolingo, né, para inglês e francês, tem o Le Monde também, tem a BBC Learning, que também tem para inglês e francês. Tem os vídeos no YouTube, tem as pessoas que têm os blogs, vlogs também, que estão ensinando sempre. Tem o francês avec Pierre. O Pierre tem muito material, muito conteúdo, ele tem materiais no Instagram, então tá estudando bastante o Instagram agora para essa parte, né? Então tem tutoriais, tem vídeos ensinando questão de pronúncia. Tem várias outras ferramentas, então a gente tem um leque de oportunidades, né? E como o Fernando falou, o francês e o inglês eles só fizeram diferença para a gente porque a gente, além de estudar, né? Gostamos de estudar e estudar individual, a gente teve professores que nos deram um norte, e isso é muito importante, né? O professor te direcionar, porque às vezes a parte gramatical, o conhecimento, a pronúncia, tem um professor, né? E depois as ferramentas, os aplicativos, eles só fazem um complemento, né? Esses vídeos, né? Que mostram um pouco da vivência.
Ele só complementa o que a gente aprende em sala de aula com apostila, com materiais. E, claro, tá sempre praticando, sempre estudando. O pensar em inglês, eu gosto de falar muito isso, porque às vezes a gente, como se fala gato em inglês, né? Mas tu já tens que pensar como é que tu vai perguntar isso naquele idioma. Então, pensar ele ajuda muito. Então, ter os cards, ter esses materiais que vão fixar, fazem a gente começar a pensar em inglês. A partir do momento que tu pensa no outro idioma, ele fica fixo para ti, né? E não tem ninguém que consiga tirar esse aprendizado de ti e tu vai usar, tu vai conseguir se virar, conseguir fazer as pesquisas como o Fernando falou, né? Vai facilitar muito, porque em inglês tem muita possibilidade de pesquisa, principalmente a gente que trabalha com geoprocessamento e programação. Qualquer dúvida a gente coloca em inglês, então tu entender, tu conseguir ter essa compreensão facilita bastante e as ferramentas são só um complemento a mais, né? Para estar ali todo dia praticando, todo dia fixando aquela pronúncia. Uma coisa que facilita também bastante é a questão de ter interesse daquele idioma, né? Por exemplo, o aprendizado de inglês, eu comecei mais em função de isso desde os 12 anos, mais questão de jogos e seriados. Então, para compreender o que estava acontecendo no jogo, era necessário ter o conhecimento ali do inglês. Agora, por exemplo, francês, no caso, já começou também por algumas bandas que eu escutava terem, cantarem em francês, então já gera aquele interesse. Finlandês é algo que eu comecei e parei, em função do mesmo sentido, né? Com bandas que cantavam naquele idioma. Japonês, também comecei um pouco em função de animes e toda a questão da cultura japonesa. E por fim, agora tentando se aprofundar mais em mandarim para essa questão mais profissional para utilizar aí, tanto na questão de sensoriamento remoto, da parte tecnológica, então a China tem muita coisa, tem muito artigo publicado aí pelo pessoal da China, seja aí eles Bastante. dentro das próprias universidades de lá, ou professores aí de universidades americanas ou na Europa. Então, é algo para se aprender para poder acompanhar aí mais de perto. O meu interesse, como o Fernando falou, o meu interesse pelo inglês ele surgiu pelo interesse justamente por séries, né? Eu gosto bastante de séries, de filmes, de livros, eu gosto muito de pesquisa, coisas assim de livros e tal. E eu comecei a me interessar pelo inglês nesse sentido, né? Por causa de séries, para poder ver, compreender no idioma, que é ótimo, né? Ver a questão do próprio idioma, o sotaque, sabendo também, ter a noção que o inglês era importante, né? Eu sempre tinha muito isso. E o francês foi também pelo interesse de filmes, livros, séries, né? Músicas, então sempre tem alguma coisinha que vai te instigar a aprender, então tu tem que querer, né? Não adianta tu ir para uma sala, estudar inglês, pagar uma mensalidade e tu não querer estar ali só por estar, né? Porque tem que estar, porque eu tenho que aprender o idioma. Não, a gente pode aprender o idioma brincando, se divertindo, tranquilo, né? Que fica isso muito mais fácil. Agora a gente vai falar um pouquinho de onde é que a gente usou esses idiomas ao longo da nossa carreira. Eu usei bastante para a parte de pesquisas, meu TCC, parte de querer fazer pesquisas diferentes, de querer usar fontes diferentes, esse negócio da gente sempre querer inovar, né? Eu usei bastante o idioma ao longo da minha carreira nesse sentido, né? De sempre estar buscando essas coisas a mais, essas informações. A parte de geoprocessamento eu utilizo bastante, né? As dúvidas que a gente tem, as coisas que a gente procura. Em inglês, os fóruns são muito mais responsivos, né? Se bem que a gente tem uma comunidade também do QGIS brasileira que é muito forte, mas para a parte de programação que a gente usa bastante, como eu citei a questão do REC RAS, o conhecimento do inglês ele facilitou a gente poder entender a apostila para poder mexer no software, que era todo em inglês. Então ele me facilitou na minha carreira nesse sentido.
E também ao longo, eu já comentei alguns pontos, né, aí ao longo do podcast, mas adicionar também que alguns eventos científicos, Isso. o pessoal costuma trazer o pessoal de fora, né, os pesquisadores brasileiros trazem outros pesquisadores, e muitas vezes as apresentações desses Inglês. são em inglês, né, que é o idioma nativo desses profissionais. Então, às vezes, para ti não precisar ficar dependendo de tradutor, tu já pega direto o que o cara está falando. E hoje, aí, até com a pandemia e tudo mais, teve muitos webinar, muitos cursos online, lives, que acabaram sendo realizados envolvendo esses mesmos profissionais. E eles falam, e a maioria é em inglês, não tem como fugir. Então, se você quer acompanhar o cara que está na frente, o cara que está lá Sempre na criança. área de tecnológica, vai ter que saber inglês. E nem que seja só para conseguir entender o que ele está falando. Eu acho que é fundamental. Inclusive, a gente participou de alguns congressos, né, com profissionais de outros países. A gente participou de um congresso De física do de física solo. dos solos de 2017, 2015, 2015, por 2015. ali. E teve uma situação bem engraçada, assim, que até foi uma reclamação depois que a gente fez, porque tinha uma doutora, até ela era chinesa, mas ela falava inglês. E ela estava tentando querer almoçar, querer comer alguma coisa, só que o pessoal do evento não estava com a preparação de conhecimento de idioma, então para se comunicar com ela foi bem difícil. Aí a gente estava lá observando, eu disse, Fernando, vai lá tentar ajudar para conversar, às vezes ele não está conseguindo entender, às vezes ela quer alguma orientação, daí o Fernando foi conversar, né? Na, na hora ali a gente traduziu o que ela queria, né? Porque daí transmitiu o que o pessoal do evento precisava, né? Aí vai traduzir, às vezes, palavras que são exclusivas, nossa, não é mais comum, tipo, como é que vai traduzir marmita para inglês? Marmita, a lunch in a box, qualquer coisa assim para a pessoa. Então, muitas vezes tu vai ter que se virar, porque tem coisas que é só do nosso idioma, porque e para fazer a pessoa de lá de fora entender. E tem também toda essa questão do choque cultural, são coisas diferentes. Então, tu tem que, vamos dizer, se aperfeiçoar aí na descrição de coisas para tentar fazer a outra pessoa entender. Resumindo a história, o Fernando conseguiu explicar que era marmita para ela, porque e ela entendeu e depois ela conseguiu almoçar feliz e deu tudo certo, assim. Mas ter essa preocupação quando for fazer eventos ou participar, das pessoas conhecer e conseguirem se comunicar com alguém do outro idioma, porque às vezes some todo mundo e fica aquela pessoa ali, às vezes a pessoa não almoça ou passa por alguma situação, não é compreendida, o outro entende alguma coisa, então esses cuidados eles têm que, de certa forma, ter tomado. Então, se às vezes tu tem um conhecimento básico do idioma, tu consegue se virar, né, em várias situações. Mas assim, a gente teve algumas situações de idiomas, assim, né? Algumas coisas, enfim. Mas, assim, para mim, assim, uma que a gente ri muito, foi muito engraçada. Eu e o Fernando fomos fazer uma entrevista para dar aula numa escola de inglês. A gente não acabou não pegando a aula, mas a gente estava na época fazendo francês junto, então a gente fez uma misturança de idioma. A gente falava francês e inglês junto, a mulher já não entendia mais nada, a gente misturava o idioma, respondia em francês com o inglês junto, e então assim foi uma situação bem engraçada, porque a gente teve esse choque dos idiomas, a gente estava querendo ou não, a gente Já estava estava mais com francês, familiarizado com o francês francês, estava fresco na cabeça. estava fresco, então foi uma situação bem engraçada, porque eu não conseguia entrar na questão do pensar. Na hora eu não conseguia pensar em inglês, eu pensava em francês. E me vinha à cabeça palavras, o i, yes, misturado, e foi uma situação muito assim, engraçada, a gente acabou não pegando a aula, Obviamente. mas a gente ri dessa situação hoje, assim, né? Então, pessoal, encerramos esse nosso podcast sobre idiomas. Esperamos aí dar uma
contribuir um pouco sobre a nossa ideia da importância, né, do idioma, o que vai fazer para sua carreira. E se você tem alguma situação, alguma experiência que vivenciou, igual a gente, com as misturas dos idiomas ou qualquer outra coisa, qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato com a gente pelo próprio blog, né, Dois Engenheiros, ou pelo Instagram do blog, blog Dois Engenheiros, blog, underline 2, numeral, engenheiros, e tirar dúvidas ali com a gente, que a gente vai estar muito feliz em responder. Então, muito obrigada, um bom dia a todos.